Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Venezuela, Gaza, Ucrânia, Groenlândia, as coordenadas mais agitadas da política externa americana são conhecidas, mas no território dos Estados Unidos da América há muitas batalhas sociais e políticas em curso ao cabo de 365 dias de administração de Trump. Da economia à imigração, passando por fraturas na base eleitoral de Trump e pelos desafios da oposição democrata, a América de hoje entra no segundo ano de um mandato presidencial com diversos pontos de interrogação. O que mudou na América no último ano é o tema da nossa conversa desta semana com Daniela Melo, investigadora de Ciência Política da Universidade de Boston, e Nuno Garopa, professor de Direito da Universidade George Mason. Ambos entram neste programa de forma remota a partir dos Estados Unidos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vamos conversar de forma separada com ambos. Daniela, comece por si. Obrigado pela disponibilidade para estar connosco. Uma das questões essenciais tem a ver se estes temas todos da política externa, como a Groenlândia, a Venezuela, a Ucrânia ou a China, têm algum impacto na perspectiva interna junto à opinião pública norte-americana. Mexe alguma coisa no balanço que os americanos fazem de um ano de Trump? Olá e obrigada pelo convite. Eu diria que sim, mais do que é normal. Porquê? Porque todos sabemos, todos que seguimos a política americana, sabemos que os americanos, o eleitor americano é muito mais virado para as questões domésticas do que para as questões internacionais. No entanto, este ano começou em particular com, enfim, notícias estrondosas, vindas da Casa Branca e declarações que abalaram o público, não só o público internacional, mas o público americano, sobretudo a questão da Groenlândia. A questão da Venezuela, obviamente, também foi gigantesca internamente, até porque há comunidades latino-americanas que têm um interesse muito grande em toda essa região. E podem vir a ter peso também do ponto de vista eleitoral das intercalares que se darão mais tarde este ano. Mas a questão da Groenlândia realmente tem conseguido capturar os americanos, porque é chocante, não é? Porque vai realmente contra normas que estão estabelecidas há décadas da Aliança Transatlântica. Os americanos não se revêem nesta ideia de atacar um aliado. Isso está bem patente em todas as sondagens que foram feitas nas últimas 2 semanas. Portanto, o Presidente não tem o apoio popular sequer dentro do seu próprio partido e da sua própria base eleitoral. Até que ponto é que isso poderá ter um impacto depois nas eleições intercalares que serão para o Congresso? Ainda falta muito tempo daqui até ao Congresso, portanto ainda é cedo para realmente sabermos se a política externa deste Executivo vai ter um impacto interno. Impacto pode ter também uma outra matéria, tem a ver com o próprio hemisfério e a questão da Venezuela, pela questão também de, por um lado, estar muito envolvido alguém com uma tradição ligada às intercalares, Marco Rubio. Por outro lado, o facto de, mais tarde ou mais cedo, sempre se articular a questão de Cuba, o que pode também mexer no eleitorado latino. Isto faz algum sentido? Faz, ou seja, Marco Rubio é floridiano, nasceu e cresceu no sul da Flórida, que é uma zona muito importante do ponto de vista eleitoral americano. É importante, sobretudo para os republicanos. Nas últimas décadas, a Flórida transformou-se num estado republicano e aí, sobretudo no sul da Flórida, onde Marco Rubio forjou a sua identidade política, a política é dominada sobretudo pelos cubano-americanos. E porquê é que eu falo nesta zona? Porque esta zona é absolutamente essencial para qualquer candidato às presidenciais republicanas. Portanto, quem ganhar Miami-Dade, o condado de Miami-Dade, poderá ganhar o ticket da liderança do partido para as próximas intercalares. Já vimos esta corrida nos bastidores. E também vemos a influência destas diásporas, da diáspora cubana, mas também da diáspora venezuelana, colombiana, e até da Nicarágua, que têm tido
consistentemente uma influência enorme e um peso enorme na política externa dos Estados Unidos em relação a esta região. E que neste momento realmente conseguem ter não só o ouvido do Presidente, mas ter o Secretário de Estado, Marco Rubio, como seu representante máximo. E Marco Rubio não esconde isso, ou seja, Marco Rubio não esconde que esta captura de Maduro e esta ingerência na Venezuela, ele tem esperança de que cause um certo efeito dominó na região, que leve à capitulação do regime cubano, que sem aliados, enfim, já se encontra numa situação económica desastrosa neste momento, e ele espera que sem aliados como a Venezuela se acelere o processo da remoção do regime. Portanto, não sabemos até que ponto é que existam planos neste momento para uma ingerência em Cuba, não me parece que seja por aí. Os americanos estarão muito mais voltados para lugares como a Colômbia e o México, inicialmente, mas o apetite do público americano aqui também jogará contra as pretensões do Presidente e do Secretário de Estado, porque o público americano e os próprios congressistas que irão a eleições também este ano mostram-se muito mais cautelosos do que o próprio Presidente neste tipo de ingerência. Quando olhamos para o arranque da presidência Trump, e nós tivemos a fazer debates sobre isso também com a presença de Daniela, falámos sobre esta questão de uma Casa Branca, depois o Congresso, enfim, tudo da mesma cor neste momento. Ou seja, o que é que Trump fez, por exemplo, neste primeiro ano, com essa vantagem que tinha à cabeça antes de entrar agora neste ano de intercalares? Donald Trump propôs-se ser um presidente transformacional e quer gostemos, quer não, acho que ele pode realmente dizer que tem conseguido abalar a política norte-americana e claramente também a ordem internacional. Eu diria que Donald Trump entrou com três projetos, três linhas de projeto, um projeto político, com duas vertentes, tanto para a política externa, de transformar a ordem internacional e o plano dele de Make America Great Again através da política tarifária e de pôr os interesses americanos acima de todos os interesses, mesmo acima dos interesses dos nossos aliados. Veio também com um projeto económico, que claramente está ligado ao projeto político e que também tem a vertente internacional e nacional, e depois veio com um projeto cultural e identitário, de transformação da nação. E o que eu acho extraordinário é que até na estratégia de segurança nacional vemos a projeção também desse projeto cultural e identitário, também aí misturado com os interesses nacionais dos Estados Unidos e a sua reformulação. Quando ele fala da decadência civilizacional dos europeus, por exemplo, basicamente está também a dizer que os Estados Unidos passam a ser o bastião dessa tal civilização ocidental sob a sua liderança. Ou seja, aqui um projeto político, económico e cultural de transformação da nação e transformação do discurso político. Mas o que é que ele conseguiu transformar também da ordem num ano? internacional. O que é que ele conseguiu? Por exemplo, a burocracia federal, as políticas de imigração, os ataques às universidades, aos jornalistas, esta tentativa de transformar a memória histórica e cultural do país através das suas instituições. A própria Casa Branca está a ser transformada sob isto. Ou seja, tem havido uma lista sem precedentes, diria eu, de transformação institucional deste país. Portanto, temos agências que eram independentes ou semi-independentes do poder executivo e que agora estão praticamente completamente subordinadas ou que estão a desaparecer. Temos, por exemplo, o desejo de destruir o Ministério da Educação.
temos a utilização do Governo Federal, do Departamento de Justiça, dos fundos federais para atacar instituições consideradas ligadas à esquerda ou consideradas woke, para atacar advogados, inimigos políticos. Temos um exercício do poder executivo que vai muito para além daquilo que os americanos alguma vez imaginaram. Se Trump, não sei se leu, mas se seguir a cartilha de Maquiavel, ele está a fazer o mal todo de uma vez. Isso quer dizer que neste segundo ano de intercalares, será mais cauteloso porque é preciso cautelar um conjunto de eleitorados mais sensíveis? Esse seria o desejo dos republicanos que vão a eleições, tanto na Câmara como no Senado, mas para agora ainda não vemos indícios dele conseguir manter essa linha, não é? Que é tão, essa narrativa que é tão necessária. Por exemplo, sabemos que os americanos estão sobretudo preocupados com a subida de custo de vida, com a questão da inflação. Temos visto o Presidente, sob pressão do seu próprio partido, a tentar virar-se um pouco mais para essa questão, mas ele, como já nos habituou, aliás, durante as suas campanhas para a presidência, ele é sempre ele, ou seja, ele não consegue ceder a uma imposição de narrativa. E o que temos visto do Presidente é que, apesar da sua popularidade estar em níveis considerados muito baixos, a última sondagem que vi foi a da Ipsos Reuters, que o punha a 41% em taxa de aprovação, que já é acima do que estava nos últimos 2 meses. Mas nós vemos que o Presidente tem perdido o apoio dos americanos e mesmo dentro da base republicana tem perdido apoio desde fevereiro, maio, ou seja, o apoio que tinha nos primeiros 2 meses deste segundo mandato tem-se esvaído. E ele não tem conseguido chegar ainda a uma narrativa que ajude os republicanos a recuperar e a ganhar o terreno que necessitam. Então, em termos de ajudar os republicanos, eu acho que o que temos visto aqui nas intercalares é o Presidente virar-se mais para a manipulação do jogo político. Ou seja, o que é que temos visto? Temos visto a tentativa de manipulação dos distritos, como sabemos, sobretudo estados como o Texas, e depois a resposta também de estados como a Califórnia, que são lideradas pelos democratas para tentar fazer o contrabalanço dessa manipulação dos distritos, mas neste momento os republicanos conseguiram fazer essa manipulação em alguns estados e conseguiram, através dessa manipulação, criar nove novos distritos que são muito favoráveis aos candidatos republicanos. Os democratas conseguiram, através da Califórnia, sobretudo, tentar equilibrar isso, fazendo também uma manipulação de distritos temporária para dar mais 6 lugares aos democratas, mas ainda se avizinham aqui lutas tanto na Flórida como na Virgínia para que esta manipulação de distritos continue a seguir, ou seja, o Presidente encontra aqui nos mecanismos da definição dos distritos a capacidade de manipular o jogo político para conseguir uma vantagem que não existe no eleitorado, mas consegui-la desta maneira para as intercalares. E depois também temos visto a utilização do Departamento de Justiça para atacar os Estados democratas em particular e as eleições, os processos eleitorais dos Estados democratas. Portanto, o Departamento de Justiça, por exemplo, processou 23 Estados a pedir acesso total às bases de dados com todas as listas de eleitores, sob a desculpa de que o Departamento de Justiça deveria ter acesso a estas listas de eleitores para verificar se realmente estes eleitores podem votar. Ora, nos Estados Unidos, isso é algo que cabe apenas e só aos Estados. E o Departamento de Justiça está a fazer uma ingerência no direito constitucional dos Estados de reger as suas próprias eleições. Ao que tudo indica, não terá muito sucesso, até porque
saiu uma decisão de um juiz federal, no caso contra a Califórnia, que basicamente deu razão à Califórnia, mas vemos aqui, aí está, vários exemplos de como a administração basicamente tenta usar, não é? Usar o poder executivo e usar a influência do presidente nos Estados republicanos em particular para tentar manipular as eleições do ponto de vista institucional. Daniela, do ponto de vista económico, quando Trump chegou à Casa Branca, agora nesta sua segunda versão, a questão económica, sobretudo a inflação, foi decisiva também, de certa forma. Um ano depois, temos perspectivas não muito pessimistas da confiança dos consumidores, o desemprego há uma ligeira diminuição, os preços estiveram oscilantes, estão a subir novamente, e há o impacto das tarifas. Isto tudo feito. Que impacto económico tem neste momento as políticas de Trump sobre a população norte-americana? A economia é o ponto mais saliente este ano e com certeza será ainda o ponto mais saliente nas intercalares. Nós vemos, por exemplo, em termos da confiança dos americanos no presidente, isto diz-nos muito, porque Trump sempre se autodenominou como o gênio económico, não é? Que transformaria o país e que conseguiria pôr muito mais dinheiro no bolso dos americanos. Mas os americanos sabem na prática que não é isso e que realmente aqui a realidade tem-se esbarrado com a narrativa do presidente, que continua a dizer que estamos no meio ele agora começou a chamar-lhe o Trump Economic Boom, o grande crescimento económico do Trump. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos que os números, em termos de confiança na economia e de confiança no presidente e da sua liderança na economia, os números têm oscilado sempre entre os 33% e os 36%, sobretudo a partir do momento ou seja, quando Donald Trump entrou, acho que é importante salientar isto, quando Donald Trump entrou, esses números estavam a 50%, ou seja, 50% dos americanos acreditavam que ele seria um ótimo líder da economia. A partir da guerra tarifária que foi anunciada logo umas semanas após a entrada deste segundo mandato, vimos que os números têm oscilado sempre entre 33% a 36%, ou seja, desde que chegou ao poder, o apoio ao presidente em termos da economia caiu 19 pontos, mas em termos da sua liderança para lidar com os assuntos, com o tema de custo de vida, aí caiu 31 pontos, 31 pontos de queda, ou seja, há realmente a possibilidade de que, se o presidente continuar a tentar basicamente dizer aos americanos que a economia está ótima, quando eles sabem e sentem no bolso todas as semanas que não é o caso, é possível que isso se reflita nas intercalares, não é? E que vejamos, por exemplo, o maior distanciamento dos republicanos, por exemplo, na Câmara, do presidente, porque sabem que, obviamente, nos seus distritos, a questão do custo de vida continua a ser muito importante. Eu vi uma análise que foi feita pela Moody's Analytics há cerca de 2 semanas, que realmente, enfim, não chocou, mas os números acho que dizem muito. E que a Moody's Analytics dizia que se formos a ver a inflação em média nos Estados Unidos, o mesmo cabaz de produtos essenciais hoje custa $184 mais do que custava há um ano. Mas se formos a 3 anos, a subida, o mesmo cabaz, custa $600 mais por mês. E é isso que os americanos sentem no seu dia-a-dia e, portanto, eu não tenho dúvidas de que a economia será, sem dúvida alguma, o ponto principal deste ano e destas intercalares. E se não houver uma viragem radical nessa questão, os republicanos estão realmente em apuros, sobretudo na Câmara dos Representantes, que lhes é menos favorável nas próximas eleições. Daniela, na questão da imigração, e particularmente na ação musculada do ICE,
Trump terá esticado a corda até ao limite? Poderá ainda dar-se ao luxo de muscular ainda mais, tendo em conta as sensibilidades que depois podem ter um efeito boomerang nas intercalares? É difícil responder a essa pergunta porque, enfim, temos visto que realmente as reações do público são cada vez mais vocais, há cada vez mais pessoas na rua a protestar à ICE, mas não tem havido diálogo entre os eleitores e a administração, entre os mayors e os governadores que se vêem a mãos com a ICE nas suas ruas, como é o caso do Minnesota, que tem estado nas notícias este mês. Não há realmente diálogo entre as partes. Há ataques e há uma escalada da tensão, sobretudo agora com o Presidente mais uma vez a ameaçar que poderá utilizar a lei da insurreição para pôr os militares na rua, e já vimos Pete Hegseth este fim de semana anunciar também que já estava a preparar tropas para essa possibilidade. Portanto, estamos a falar aqui de um barril de pólvora social, em que já começamos a ver violência e que pode escalar ainda mais, é óbvio. Mas aqui também vemos que o Presidente é muito seletivo na escolha dos Estados para os quais quer enviar não só a Guarda Nacional, mas agora também as forças militares. São apenas e só cidades democratas, com governadores democratas e com mayors democratas. Portanto, há uma politização e uma instrumentalização do Departamento de Justiça, do Pentágono, enfim, que realmente tem chocado os americanos, mas não sabemos até que ponto é que realmente isso se possa refletir depois nas eleições. O que sabemos é que a imigração continua a ser um fator que leva os eleitores às urnas, sobretudo os eleitores mais conservadores. Donald Trump conseguiu, sem dúvida, fechar a fronteira e esse é um dos seus maiores trunfos deste primeiro ano. Mas o nível de violência que está a ser exercida nas ruas das cidades americanas para capturar indivíduos que não são criminosos, que não representam uma ameaça direta à sociedade, vai muito para além das promessas que o Presidente fez durante as eleições, e mesmo dentro do eleitorado republicano começamos a ver uma diminuição do apoio ao Presidente, não na política de imigração em geral, de fechar a fronteira, mas na forma de atuação. Ou seja, na violência que está a ser utilizada, na força repressiva que está a ser utilizada, no facto de que muitos americanos, cidadãos americanos, estão a ser capturados pela ICE, pelo facto de o Departamento de Justiça estar a tentar, de todas as formas, impedir qualquer tipo de investigação quando há um confronto, como o confronto de Minneapolis, que resultou na morte de uma mulher praticamente à queima-roupa às mãos de um agente da ICE. Portanto, há uma certa celeuma na sociedade americana no que diz respeito a isso, mas aí está, não sabemos ainda como é que isso se refletirá no eleitorado quando chegar novembro. O que me leva à questão da resposta contra Trump. Por um lado, qual é neste momento, um ano depois da tomada de posse, a força, digamos, de uma oposição política dos democratas? Já conseguiram reconfigurar-se de alguma forma para fazer algum tipo de oposição que possa ser visto nas midterm elections? E em segundo lugar, se essa resposta da sociedade americana àquilo que é, digamos, uma natureza interventiva de Trump se centra sobretudo nas batalhas judiciais, ou seja, na justiça. É isto que está a acontecer na América? A justiça tem sido o único mediador, a única forma de realmente haver algum combate
esta pressão centralizadora do poder executivo. O problema é que os timings, obviamente, beneficiam o poder executivo. Os timings dos tribunais, que são, em geral, mais lentos no processo de decisão e há muitos, enfim, appeals, não é? Há vários processos e vários níveis até se chegar, por exemplo, ao Supremo Tribunal de Justiça. Nem todos estes casos, obviamente, chegarão até lá, mas os tribunais têm funcionado mais ou menos como se espera que funcionem. E têm funcionado. É bastante lento e a administração tem-se aproveitado dessa lentidão, tem-se aproveitado dos mecanismos institucionais para ir fazendo até que um tribunal lhe barre completamente a capacidade de atuar nessas áreas. Portanto, por um lado, é bom sinal que a administração ainda esteja a jogar dentro dessas instituições, dentro dos tribunais. E que não tem, apesar da narrativa do presidente de atacar alguns juízes, de tentar politizar o Supremo Tribunal, de tentar politizar os tribunais federais. Apesar disso, os tribunais têm funcionado como se espera que funcionem, mais ou menos. Mas em termos de oposição política, vimos um Partido Democrata este ano que, enfim, que teve muita dificuldade em criar uma nova narrativa, em concordar até com o que tinha acontecido, com o que é que tinha acontecido nas eleições, porque é que tinham perdido as eleições. Ou seja, temos um Partido Democrata um pouco fraturado entre uma ala mais tradicional e uma ala mais progressista. Isto não é surpresa para quem siga a política americana. E não tínhamos visto um movimento MAGA fraturado no início deste mandato. Neste momento, eu acho que as coisas se reverteram, sobretudo depois do shutdown, que realmente deu um novo ímpeto aos democratas, que os conseguiu finalmente... Durante o shutdown, os democratas conseguiram realmente lançar a questão do custo de vida, lançar a questão da subida nos custos de saúde, o facto de que esta administração basicamente retirou os fundos do que se chama o American Afford... é mais conhecido como o Obamacare. Sim. Do Obamacare, quer dizer que os custos em termos de seguro de saúde, enfim, subiram estrondosamente para este ano. Portanto, os democratas conseguiram realmente encontrar alguns pontos salientes no fim do último ano que claramente os poderão ajudar e catapultar para vitórias importantes, sobretudo na Câmara dos Representantes, se bem que eles esperam também no Senado, em novembro. O que temos visto é uma fratura dentro do próprio movimento MAGA e essa fratura está cada vez mais visível. E temos visto essa fratura tanto internamente dentro do movimento, enfim, tanto na Câmara dos Representantes como no Senado. Ou seja, o caso mais conhecido foi o caso de Marjorie Taylor Greene, que era a maior voz de apoio ao presidente dentro da Câmara, do grupo parlamentar da Câmara dos Representantes, e que se insurgiu sobretudo com a questão da transparência nos ficheiros Epstein, os chamados Epstein Files, e que levou realmente a uma ruptura com o presidente e que também levou à primeira derrota do presidente e dos vários testes de lealdade que o presidente teve durante o ano. Esta foi a sua primeira derrota, ou seja, foi a primeira vez que realmente viu membros do seu próprio partido vir às televisões, às rádios e votar a favor da transparência do caso dos ficheiros Epstein contra a vontade do presidente. Isso tem sido muito importante. Na política externa... Sobre o caso Epstein, a minha questão é se este caso continua, no fundo, enlumbrando, atingindo Trump, ou de certa maneira está, na sua perspectiva, circunscrito o dano maior que poderia causar ao presidente norte-americano.
Eu tenho dúvidas se o caso terá desaparecido, ou seja, desapareceu no início deste ano, porque na sequência da. Ou seja, desapareceu, apagou-se um bocado do foco que estava a receber, porquê? Devido às ingerências na Venezuela, às potencial ingerência no Irão e às ameaças que têm sido feitas em relação à Groenlândia. Portanto, isso tem dominado imenso e por boas razões, mesmo os congressistas, sobretudo no Senado, e mesmo aqui vemos realmente já mais fraturas dentro do movimento MAGA e dentro do Partido Republicano. Vemos senadores como Rand Paul e Thomas Massie, ou seja, republicanos, Mitch McConnell, a pronunciarem-se muito abertamente contra a política externa de Donald Trump. Voltando à questão de Epstein, esta é uma questão que apaixona os americanos. Os americanos querem realmente perceber quem estava envolvido, até que ponto é que estavam envolvidos, o que é que aconteceu com Epstein, o que é que aconteceu. Enfim, há várias teorias até sobre a própria morte de Epstein. Portanto, há aqui uma vontade muito grande, um apetite muito grande do ponto de vista do eleitorado americano de ambos os lados, ou seja, não é uma questão só de democratas contra republicanos, isto é transversal. Thomas Massie, que é um representante republicano do Kentucky, foi a pessoa que basicamente trouxe à casa a lei da transparência dos arquivos Epstein e tem sido a pessoa que mais se tem pronunciado publicamente, também agora a tentar responsabilizar o Departamento de Justiça por não ter seguido a lei, por não ter seguido os timings que a lei passada pelo Congresso impôs em termos da disponibilidade destes ficheiros. Portanto, há aqui uma possibilidade muito grande, porque foi dado ao Departamento de Justiça um período, agora não me lembro exatamente, mas creio de mais 30 dias para que disponibilizasse o resto dos ficheiros. Se isso não acontecer, este caso Epstein vai voltar à baila. Vai voltar à baila porque há realmente também aqui o poder do Congresso contra o poder do Departamento de Justiça e o Congresso tem-se mostrado muito disponível para finalmente pôr pressão sobre o Departamento de Justiça para que siga a lei. Porque o Congresso basicamente no primeiro ano, sobretudo no ano passado, absteve-se quase sempre de tomar posições que fossem de frente com o Presidente. E agora já começamos a ver realmente sinais de que o Congresso, enfim, quer voltar à ação, quer ter uma ação, enfim, não sei se mais musculada, mas pelo menos mais ativa do que foi durante este primeiro ano da presidência Trump. Obrigado, Daniela. Daniela Melo, investigadora da Ciência Política da Universidade de Boston. Partimos agora ao encontro de outro professor, português nos Estados Unidos, Nuno Garopa, professor de Direito da Universidade George Mason. Obrigado, Nuno, pela disponibilidade. A primeira questão tem a ver exatamente com o impacto da política externa naquilo que se discute na América de Trump. Sabemos que não é um tema extraordinário nos Estados Unidos, mas aquilo que estamos a debater, por exemplo, na Europa, neste momento, tem alguma ressonância na opinião pública norte-americana? Eu acho que tem e não tem, lá ver. Tem no sentido em que há uma consciência de que desde o discurso de tomada de posse, há um ano precisamente, Trump anunciou uma alteração da geopolítica tradicional que vinha, enfim, desde o final da Segunda Guerra. E isso foi dito publicamente, com um realinhamento, aliás, nesse discurso que muita gente não entendeu, penso eu, na Europa, com aquilo que era a visão, não só da doutrina Monroe, como depois tornou moda dizer, mas daquilo que era a doutrina do presidente McKinley, do final do século XIX, que é o expansionismo norte-americano. Agora, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, a questão do que se passou na Venezuela não foi colocada como um problema de direito público internacional como foi na Europa. Foi colocado como um problema interno, se o presidente tem ou não tem poderes constitucionais internos, domésticos, para fazer o que fez. E, portanto, a questão foi colocada como uma questão doméstica, não foi colocada como uma questão internacional. Desse ponto de vista, por exemplo, questões como a relação com a China, Groenlândia, também a questão da guerra na Ucrânia, passam à margem dos debates internos americanos? Eu penso que eles não passam à margem. A questão é que há uma consciência generalizada de que a China é
problema para os Estados Unidos. E a retórica Trump, ou a política externa Trump, pode ser uma forma agressiva de lidar com o problema, mas não é significativamente diferente da administração Biden. É que às vezes na Europa isto é apresentado como dois mundos diferentes. Não é, porque a verdade é que Trump no primeiro mandato subiu tarifas e Biden manteve as tarifas. A verdade é que Trump no primeiro mandato alterou drasticamente a política com a China e Biden manteve essa política com a China. Portanto, do ponto de vista da retórica, há diferenças significativas e é evidente que o Presidente Trump tem uma retórica belicista, expansionista e, enfim, de tentar ameaçar a China. Mas em termos substantivos estruturais, isto é a continuação do que já vinha, aliás, do final da administração Obama e da administração Biden. A questão da Groenlândia também não é uma questão nova. Foi apresentada na Europa como uma questão nova, mas é uma conversa que tem muitos anos, se não muitas décadas, não é? Outra questão mais próxima dos americanos deve dizer respeito a países vizinhos, como por um lado o México ou o Canadá. Desse ponto de vista, essas tensões com esses países vizinhos devem ter uma ressonância diferente. É evidente que tem uma ressonância diferente, até porque tem consequências bastante diferenciadas. A questão do México é um pouco diferente, porque digamos que o governo mexicano também não é um governo que neste momento inspire muita confiança, é um governo da esquerda populista radical que está a fazer sérias ameaças ao Estado de Direito no México e, portanto, não é um governo que tenha grande popularidade, obviamente, mesmo em quem não se revê em Donald Trump. A questão do Canadá é diferente, porque a questão do Canadá não é só a questão das tarifas, que tem sido um problema, não é só a questão do fentanol e da questão da importação de drogas na fronteira do Canadá, é também uma questão turística, não é? Quer dizer, o problema neste momento que se coloca, por exemplo, em Nova Iorque ou a Las Vegas, o estado da Nevada, é que há uma quebra muito significativa de receitas do turismo que tem a ver com este conflito com o Canadá. Desse ponto de vista, as percepções, claro que se ajustam dependendo daquilo que são consequências diretas ou indiretas desta política de Donald Trump. Na economia, há mais do que propriamente resultados extraordinários de subida ou descida. Consultei algumas notas que apontavam sobretudo para algum pessimismo na confiança dos consumidores. Volto a dizer, para além das subidas e descidas que têm existido, quer da inflação, quer até da cotação do dólar. Economicamente, como é que definiria o país neste momento ao cabo de um ano de Trump? Eu acho que não está muito diferente do que estava, e essa é a grande questão, porque Donald Trump não tem grandes méritos do ponto de vista da economia, neste momento não pode apresentar o tal milagre económico e tal idade do ouro económica da New Golden Age que ele prometeu, porque ela não existe efetivamente, ou seja, os problemas que estavam há um ano subsistem, mas a verdade é que os mercados financeiros, por outro lado, também tiveram um bom ano de 2025, e isso obviamente a classe média é uma coisa que valoriza, e por outro lado, as consequências trágicas das tarifas que foram antecipadas pelos críticos de Trump, incluindo prémios Nobel como Paul Krugman, mas evidentemente uma enorme rede de comentadores à esquerda de Trump que diziam que isto era uma catástrofe, não se materializaram. E isso obviamente também criou um problema que é retira credibilidade às críticas à política económica de Trump. Deste ponto de vista, não haverá a necessidade de Trump agora neste ano que começa, tentar acelerar o processo económico tendo em conta as midterm elections em novembro? Eu acho que o problema, exatamente neste momento, não é exatamente dois lados da mesma moeda, porque Trump, fundamentalmente, o que precisa é que a economia não recue, porque onde Trump vai apostar, obviamente, é na questão das políticas migratórias, onde ele, de facto, vai argumentar que está a fazer aquilo que tem mandato e para aquilo que as pessoas, a base dele, votou. O Partido Democrata é que está com um problema, é que sem uma recessão muito forte até ao verão, as perspectivas do Partido Democrata para as eleições de midterm, a mim, parecem muito menos risonhas do que aquilo que se poderia antecipar há uns meses. É apenas e só a catástrofe que salvará, digamos, a pele dos democratas? Ou sem sentido contrário, neste momento, há alguns estudos de opinião com alguma força acrescida para os democratas? Não vejo muito bem, porque o Presidente Trump está nos seus mínimos de popularidade, que são 38%, 39%. Portanto, mobiliza a sua base. Mas o Partido Democrata tem os ratings mais baixos desde Clinton. Está nos 32%, 33%. Portanto, o Partido Democrata tem um problema enorme para resolver, que é o que é que vai fazer para ir conquistar esse vasto eleitorado
que não gosta de Donald Trump, mas não se revê, nem percebe muito bem o que é que o Partido Democrata tem para apresentar, porque o Partido Democrata é muito popular na Europa, é muito popular fora dos Estados Unidos, mas não é popular nos Estados Unidos, porque o Partido Democrata insiste que não há problemas de imigração, eles existem, insiste que não há problemas geopolíticos, eles existem, insiste que não há problemas de wokeismo na universidade e na administração pública, eles existem, e portanto o Partido Democrata tem um problema que é, tem que ter uma plataforma que mobilize esse eleitorado. Trump Derangement não é essa plataforma, como já se viu, aliás, nas eleições presidenciais. E o Partido Democrata está dividido neste momento em duas alas que têm opções muito distintas. A ala centrista, que persiste numa política, como se viu, aliás, no shutdown, de alguma colaboração com Trump, por isso é que o shutdown não passou, e a ala radical do Partido Democrata, que ganhou em Nova Iorque, obviamente, mas não ganha fora de Nova Iorque, nem sequer ganha na Califórnia, que insiste numa política terra queimada. Portanto, o Partido Democrata, neste momento, tem 6 meses para refazer a casa e pensar o que é que vai apresentar ao eleitorado nas midterms. E do lado republicano? Do lado republicano, eu acho que Trump já deu a bola e o sinal à sua campanha, que é, se nós não ganharmos, há impeachment de Trump. E, portanto, a questão é saber se isso vai ser suficiente para mobilizar este eleitorado que não gosta de Trump neste momento, que votou Trump, obviamente, há um ano e meio, não gosta de Trump neste momento, mas também ainda não decidiu se vai votar democrata. Esse eleitorado é ou não é sensível à questão do impeachment de Trump? Eu acho que essa é que vai ser a questão. E a questão da redefinição de círculos nesta matéria terá impacto? Eu penso que no caso da Câmara ela vai ter um impacto muito limitado, porque a Câmara, na minha opinião, está perdida para os republicanos. Neste momento já está metade, e portanto o que os republicanos podem ambicionar é manter metade. Mas o problema não é a Câmara, porque a Câmara perdida para os democratas não vai afetar muito a governabilidade, uma vez que Trump não tem governado com o Congresso. É importante dizer que Trump governa por executive orders, não tem governado por legislação, praticamente não mudou legislação nenhuma neste ano. A questão é o Senado e saber se os democratas conseguem ou não conseguem obter uma maioria no Senado e depois, se nessa maioria que venham a ter, conseguem ou não sensibilizar alguns republicanos para fazer os 67 votos para fazer o impeachment de Trump. Essa é que eu acho que é a questão que vai estar aqui em causa. A agitação provocada por intervenções mais mediáticas e musculadas como as do ICE terá um impacto eleitoral para os republicanos? Eu penso que sim, eu acho que essa é que é a grande questão, é até que ponto o eleitorado que não gosta dessas intervenções está disposto ou não está disposto a perdoar essas intervenções em função, de facto, de uma instabilidade que possa sair das eleições. É evidente que nós não sabemos ainda como é que vai acabar a situação no Minnesota, se isso vai ou não vai ser usado por Donald Trump para fazer uns 6 meses ainda mais musculados. Não é impossível que Donald Trump caracterize formalmente, porque até agora é puramente retórica, mas venha a caracterizar formalmente a situação no Minnesota como uma insurreição. Isso tem consequências jurídicas e constitucionais. Vamos ver se isso acontece ou não acontece e se isso tem ou não tem consequências nesse eleitorado mais moderado. O Nuno Garopa diria que o Estado de Direito norte-americano permanece firme e sólido ou está a fragilizar-se ao cabo destes últimos meses? Não, eu penso que o Estado de Direito, obviamente, não está igual porque o Presidente tem feito, vamos dizer assim, um teste de stress ao Estado de Direito nos Estados Unidos. Agora, também não é verdade que sempre que os tribunais tomam decisões favoráveis a Donald Trump é uma violação do Estado de Direito, é uma vergonha, e cada vez que os tribunais tomam decisões contrárias a Donald Trump, isso é que é Estado de Direito, porque isso é ativismo partidário. E, portanto, há muita confusão entre puro ativismo partidário, que simplesmente quer os tribunais impor a agenda ou de um lado ou do outro, e aquilo que é o respeito pelas decisões. Até agora, Donald Trump, efetivamente, não desrespeitou nenhuma decisão do Tribunal Supremo, mesmo decisões que não lhe foram favoráveis. E, portanto, objetivamente, neste momento, continuamos a ter um Estado de Direito. Portanto, a lei é dura, mas é a lei, e eu pergunto se é a única, digamos, tem sido a única arena, digamos, mais firme de contestação a Donald Trump, face a outras que existem no sistema norte-americano. De um certo ponto de vista, nós percebemos que Donald Trump aprendeu com o primeiro mandato. O que Donald Trump pretende fazer neste mandato é um conjunto de políticas que sejam o mais difícil de reverter, ou seja, criar situações que mesmo que venha o Partido Democrata a ganhar em 2028, vai ser dificilmente reversível, seja na geopolítica internacional, seja internamente. Ora, o único poder que neste momento consegue evitar isso é o Poder Judicial. Por isso, a luta está nos tribunais muito mais do que está no Congresso.
porque muita gente no Partido Democrata percebe que se muitas destas medidas que estão a ser feitas forem implementadas, e temos, por exemplo, desde a extinção do USAID até à transformação do ICE num corpo de 150 mil pessoas armado, é evidentemente que o Partido Democrata, quando voltar em 2028, se voltar, não estará em condições de reverter isto facilmente. E, portanto, a questão é, Donald Trump quer políticas irreversíveis. Neste momento, até 2028, o único poder que pode evitar a irreversibilidade dessas políticas é o Poder Judicial. E, portanto, é normal que a luta esteja muito mais nos tribunais do que está no Congresso. E o que é que me diz sobre a mobilização popular, o papel da imprensa e das universidades? Eu penso que aqui, obviamente, nós temos que pôr em perspectiva tanto a comunicação social como as universidades são microambientes, não é? E, portanto, a universidade, evidentemente, não gosta de Donald Trump, mas Donald Trump tem um argumento muito sério contra a universidade. A universidade, 95% são democratas. Portanto, isso não é uma universidade pluralista. Portanto, há um problema, claro, na universidade e que vem dos últimos 20 anos, que é falta de pluralismo na universidade. Isso tem a ver com o movimento woke e a forma como o movimento woke se impôs na universidade. A comunicação social, a questão é que há uma luta entre aquilo que se chama legacy media, não é? Portanto, a comunicação social tradicional, que obviamente não gosta de Donald Trump, e aquilo que são as alternativas nas redes sociais. O grande problema, penso eu, da comunicação social tradicional é que perdeu terreno para essas redes sociais e hoje não é claro que grande parte desse eleitorado moderado, que é quem vai decidir quem ganha as midterms e as presidenciais, se informe pela CNN ou pela Fox ou pela CBS. É muito provável que esse eleitorado seja muito mais sensível às redes sociais do que é à comunicação social tradicional. O que é que Trump vai fazer ao incómodo que lhe causa cada vez que se fala do caso Epstein? Eu penso que nesse sentido o caso é bicudo, não tanto pelos factos e pelo seu envolvimento pessoal ou não, porque é muito provável que se ele está envolvido, estão muito envolvidas muitas figuras de topo dos dois partidos. A questão aqui é mesmo o que ele prometeu à sua base. E ele precisa de gerir isso com cuidado, como se tem visto, porque isso sim, não o tema do ICE, não o tema de Venezuela, não o tema da Groenlândia, não o tema das tarifas, esse sim pode criar muitos custos na sua base eleitoral, precisamente porque a sua base eleitoral acredita em teorias da conspiração e acha que toda a história do Epstein é uma conspiração do que ele chamou o Deep State, ou seja, daquilo que é de facto o Estado profundo que governaria a América e que, portanto, é sobre isso que nós nos temos que debruçar. Eu penso que ele tem tentado gerir isto da forma menos cautelosa possível, isso tem provocado estragos. Vamos ver, eu acho que ele vai insistir muito neste tema até às midterms, do que o que está em causa neste momento é a continuação ou não a continuação do movimento MAGA a governar os Estados Unidos e vamos ver se, de facto, esse eleitorado esquece o caso Epstein e vai atrás desse chamamento de Donald Trump. Gostava que nos explicasse que base eleitoral é essa, porque o movimento MAGA é, digamos, um movimento de massas para além do Partido Republicano. É verdadeiramente o Partido Trump? Não, é o Partido Trump, não é o Partido Republicano. Tomou conta do Partido Republicano. Eu acho que aí está um exemplo de uma irreversibilidade. Acho que o Partido Republicano não volta para ser o que era antes disso, mas o movimento MAGA, obviamente, é uma coligação que não é uma coligação conservadora no sentido em que era o Partido Republicano, porque é um partido que tem eleitorado muito conservador, religioso, mas tem todo um eleitorado que votava Partido Democrata até há 10, 15 anos e que hoje vota Trump, que é o eleitorado prejudicado pela globalização. Estamos a falar de um eleitorado menos escolarizado, que trabalha nas fábricas, blue collar, e que é um eleitorado laborista, trabalhista, tradicionalmente apoiante, portanto, daquilo que era a coligação democrata e que neste momento é apoiante da coligação de Trump e a ser votado também inclui, por exemplo, minorias, porque há uma visão de que todas as minorias estão do lado democrata, não é verdade. A minoria hispana, como é evidente, está bastante dividida e tem uma parte muito substancial dessa minoria por temas que têm a ver com a globalização, por temas que têm a ver com temas religiosos, uma vez que essa minoria, em geral, é bastante religiosa, no sentido não presbiteriano ou protestante, mas no sentido precisamente católico, essa minoria é bastante apoiante de Donald Trump. E, portanto, essa coligação é uma coligação que é diferente daquilo que foi o Partido Republicano, digamos, de George Bush ou mesmo de Ronald Reagan. Essa coligação existe com Trump. Não é claro que essa coligação possa existir com Vance ou com Rubio quando Trump sair. E das personalidades que gravitam em torno de Trump, Marco Rubio está a fazer um caminho autónomo, percebeu-se isso? É na vertente externa que vemos isto? Eu acho que sim, eu acho que o Marco Rubio vai tentar ser o candidato de compromisso
entre os MAGA e aquilo que são as forças tradicionais do Partido Republicano. Vance é um candidato complicado porque é um candidato que na primeira legislatura, no primeiro mandato de Trump, era anti-MAGA. Hoje apresenta-se como sendo o herdeiro MAGA de Donald Trump. Mas há uma parte muito substantiva do movimento MAGA que não gosta de de Vance, por razões até que são completamente estapafúrdias, que têm a ver, evidentemente, com ele ser casado com alguém que não é branco. E, portanto, isso é, obviamente, há uma parte muito substancial do movimento MAGA que não aceita isso e que já disse que não votará Vance se Vance se mantiver casado com uma senhora de origem indiana. Para si é claro que a questão do terceiro mandato de Trump está excluída? Eu acho que sim, porque, vamos lá ver, quando se fazem comparações com outros presidentes e até ditadores, as pessoas esquecem-se que Donald Trump tem 80 anos, ou Donald Trump não vai fazer terceiro mandato, Donald Trump vai sair em 2028, a partir do princípio que não haverá impeachment, ou seja, de que o Partido Democrata não tem uma grande vitória nas midterms e não consegue fazer a remoção do presidente, mas isso abre uma discussão dentro do Partido Republicano que não vai ser fácil. Não é claro que Vance, mais uma vez, seja o candidato ungido pelos MAGA e por Trump. Que fratura provocou uma só pessoa, bastante mediática, mas o Nuno poderá dizer-me a sua avaliação sobre ela, uma pessoa como Marjorie Taylor Greene? Eu acho que ela continua a representar uma franja dessa coligação tradicional do Partido Republicano que não se revê neste mandato. Essa coligação, essa franja, que é uma franja pequena neste momento, dentro daquilo que é o Partido Republicano, vai ser importante. E vai ser importante precisamente porque se o movimento e a coligação de Trump se vier a dividir entre Marco Rubio e Vance, é muito possível que essa franja venha a ter o poder de decidir quem é o candidato formal do partido nas eleições de 28. Para fechar, e voltando ao início à questão da política externa, a base MAGA era centrada na América, não tanto no expansionismo, onde Trump se está, de fundo, a posicionar ao longo deste primeiro ano. Esta dissonância entre a base e Trump tem tendência a agravar-se por esta via? Sim e não. É evidente que Trump neste momento apresenta domesticamente estas opções como sendo continuação da sua política America First, não é? A América primeiro. E isso é o movimento MAGA. Mas, por outro lado, até agora Trump tem tido noção de que há um limite que ele não pode ultrapassar com essa base, que é aquilo que nós chamamos soldados no terreno, é boots on the ground. Não houve na Venezuela, porque ao contrário do que se chegou a dizer em Portugal e muitos comentadores, a invasão da Venezuela, não houve invasão nenhuma da Venezuela, como se viu, não houve invasão do Irão e até agora não houve uma invasão, e invasão no sentido físico, de boots on the ground na Groenlândia. Eu penso que se Trump entrar por esse caminho de boots on the ground, ou seja, de invasões terrestres formais, aí sim a base MAGA vai ter uma implosão, porque, apesar de tudo, os grandes comentadores MAGA e os ativistas MAGA têm sido muito claros que o limite é esse. Não pode haver boots on the ground, não pode haver soldados no terreno, e isso é um limite, obviamente, a Donald Trump. Donald Trump, quando faz ameaças à Europa sobre a Groenlândia ou faz ameaças à América Latina, sabe que essas ameaças têm um limite. É que se não pode pôr tropas no terreno, enfim, há uma limitação ao valor dessas próprias ameaças, não é? E a relação entre Trump e Putin não causa também alguma urticária na base eleitoral de Trump? Não penso que muito, porque, ao contrário também do que muitas vezes foi a perspectiva que se tinha na Europa, a guerra na Ucrânia nunca foi popular nos Estados Unidos. Quer dizer, um dos problemas que Biden teve e Harris foi a guerra na Ucrânia. Estar ao lado da Ucrânia contra a Rússia não era uma vantagem de Biden e Harris, como se dizia na Europa, era uma desvantagem. Porque há uma porcentagem muito grande do eleitorado norte-americano que acha que isso é um problema europeu, que não tem nada a ver com os Estados Unidos e que os Estados Unidos não têm que pagar essa guerra e muito menos andar a prejudicar políticas internas, nomeadamente a desviar recursos orçamentais substantivos para pagar essa guerra. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que isso não causa grande urticária. O que é um problema para Trump e tem sido na gestão da Ucrânia é que Trump, mais uma vez, não pode pôr tropas no terreno. E não podendo pôr tropas no terreno, evidentemente fica numa posição muito delicada naquilo que pode ou consegue impor a Putin ou a Zelensky. E para fechar, ninguém vai chorar uma lágrima pela Europa em linha com a estratégia de Trump na segurança interna?
Não me parece. Há muito tempo que a União Europeia também não é popular nos Estados Unidos. Quer dizer, estamos a falar nos Estados Unidos no seu todo. É evidente que no mundo em que eu vivo, que é o mundo universitário, a União Europeia é muito popular. Mas nós somos um microcosmos daquilo que é os Estados Unidos. Somos umas elites completamente desfasadas do resto do país. Há muito tempo que a União Europeia não é popular e, portanto, não me parece nada que isso vá prejudicar o Partido Republicano em próximos anos. Não eram os aliados dos valores norte-americanos? Não, nunca foram vistos, há muitos anos que não são vistos como isso, e aliás o discurso que Vance e Trump fazem da União Europeia abusar e usar os recursos norte-americanos para construir uma superioridade moral é um discurso que se ouve aqui há muitos anos, já do tempo da guerra do Iraque e de Bush, de que há uma enorme frustração com a Europa, porque a Europa vive da proteção dos Estados Unidos, ou seja, isto é a percepção que há aqui, se vive ou não vive é outra discussão, e que depois arroga-se com moralidade superior para boicotar os interesses estratégicos norte-americanos. Portanto, essa questão já vem de há 20 anos, não me parece que seja um grande problema para Donald Trump. Mas essa ideia de go alone, ou de ir sem aliados para alguns destes teatros, não é preocupante para algumas franjas até que apoiam Donald Trump? Não, porque os Estados Unidos não vão sem aliados. Os Estados Unidos têm aliados, e muitos aliados. Têm 2/3 da América Latina, coisa que não tinham, porque todos os presidentes, digamos, do populismo de direita apoiaram e apoiam Donald Trump como se viu, e tem muitos aliados na Europa, tem praticamente todos os países da Europa de Leste. O que não tem é a França, a Alemanha e o Reino Unido. Isso definitivamente não preocupa absolutamente nada a base eleitoral de Donald Trump. Obrigado, Nuno Garopa, Daniela Melo, falaram connosco sobre o que mudou na América no último ano, o primeiro ano da segunda passagem de Trump pela Casa Branca. Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem genérico original do pianista Mário Lajinha. O programa que em podcast está disponível nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Beatriz Garcia, João Campelo, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Voltamos na próxima semana para outro tema.